Especial Golpe de 64. Em julgamento à violência no campo, Elias Fajardo, da Carta de Constituição datada de 15 de agosto de 1986. Organizações representativas de trabalhadores, associações populares, entidades de apoio e serviços institucionais da sociedade civil, partidos políticos e personalidades têm se posicionado de maneira contundente contra a violência que campeia no meio rural brasileiro. A sociedade assiste horrorizada à macabra estatística de assassinatos de lavradores e de outras pessoas que se propõem a participar de suas lutas reivindicatórias. Os poderes constituídos, tanto em nível federal quanto em nível estadual, têm se posicionado de maneira não velada no estímulo dessa escalada de assassinatos, violências e tropelias contra os trabalhadores rurais. Manipulações de pretextos processuais, evasivas e diversionismos, posturas abertamente acompliciadoras que foram a tônica das ditaduras militares, agora se repetem com a trágica inalteração. Diante disso, os signatários da presente obra decidem constituir um Tribunal Nacional que, à luz das normas de justiça, proceda à apuração, análise e determinação dos diversos níveis de responsabilidade e culpabilidade dos delinquentes. Os juristas de competência, reputação e renome serão atribuídos a alguns casos exemplares selecionados dentro dos muitos homicídios perpetrados pelo latifúndio contra lavradores e seus aliados. As sentenças prolatadas serão substanciadas no direito comum e no direito dos povos, desde já sendo atribuído ao tribunal necessária competência para encaminhamento de suas decisões às instâncias judiciárias nacionais e internacionais. As entidades signatárias decidirão também constituir uma coordenação específica para implementar e levar adiante todo o processo aqui enunciado. Ao mesmo tempo, convocam outras entidades e personalidades a virem prestar seu apoio e cooperação. Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Apresentação. O levantamento dos conflitos de terra no Brasil durante o ano de 1987, feito pela CPT, indicou números impressionantes. Mais de 1 milhão de pessoas estiveram envolvidas em 715 conflitos relacionados com posse de terras entre pequenos agricultores, lavradores sem terra, poceiros e índios de um lado e o latifúndio ou Estado do outro, chegando ao número total de 153 assassinatos no campo, um número maior que todos os anos anteriores. Uma das principais causas do aumento da violência no campo é, sem dúvida, a total impunidade dos assassinos e mandantes dos crimes contra os trabalhadores. Dos mais de 1.500 trabalhadores rurais, índios, sacerdotes, religiosos, advogados e outros profissionais assassinados desde 1964, somente 6 casos tiveram julgamento na justiça, sendo que em 3 casos houve condenação dos executores do crime e em outros 3 houve absolvição por falta de provas ou legítima defesa. Em nenhum destes casos, os mandantes foram levados às barras dos tribunais e, na maioria absoluta, sequer foram indiciados. Além disso, é notória a total inoperância do Poder Judiciário frente às ameaças, torturas, sequestro de trabalhadores, sem se falar nas forças policiais, que realizam uma tarefa de braço armado dos poderes políticos locais ligados aos ou representantes dos grandes proprietários de terras. Após procurar com insistência instâncias onde se pudesse depositar um pouco de esperança na obtenção de justiça e respeito aos direitos, as entidades que compõem a Campanha Nacional de Reforma Agrária decidiram convocar um julgamento público da violência do latifúndio, selecionando alguns casos exemplares de assassinatos de lavradores rurais, agentes pastorais, índios e profissionais ligados ao movimento popular, a fim de que a sua repercussão pudesse fazer notar a impunidade dos crimes do latifúndio e a situação dos processos no âmbito do judiciário. As entidades que convocaram o Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio foram Instituto de Apoio Jurídico Popular, Associação Brasileira de Reforma Agrária, Central Geral dos Trabalhadores, Conselho Indigenista Missionário, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Comissão Pastoral da Terra, Comissão Justiça e Paz de São Paulo, Central Única dos Trabalhadores, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, Instituto Brasileiro de Análises Socioeconômicas, Instituto de Estudos Socioeconômicos, Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos e Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Terra. A natureza do tribunal. A grande dúvida inicial dos organizadores do tribunal estava relacionada com que o tribunal se revestisse de uma seriedade jurídica a fim de que pudesse ser reconhecido em instâncias nacionais e internacionais. Portanto, ele deveria ter como base a própria legislação brasileira e o objeto de apreciação seriam os autos de cada processo ou inquérito existentes.
que não houvesse a necessidade de se abrir espaço para o contraditório em nome da seriedade, uma vez que considerávamos completamente inexequível e não aceitável que montássemos uma estrutura de posicionamento político da sociedade e abríssemos espaço para os representantes do latifúndio. A solução encontrada foi a de constituir um tribunal superior ou de segunda instância, onde os juízes fariam análise dos autos e documentação complementar, poderiam ouvir ou não testemunhas e, finalmente, enunciariam um voto a respeito da atuação da justiça, do compromisso do Estado com a violência e da própria presença de órgãos oficiais nos conflitos de terra no Brasil. Além de ser uma excelente oportunidade de se ouvir importantes nomes do meio jurídico brasileiro, estes pareceres poderão fundamentar eventuais recursos a organismos internacionais, como a Subcomissão de Direitos Humanos da ONU, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Permanente dos Povos. Cada um dos processos a serem apreciados serão preparados por um advogado militante que apresenta ao juiz os problemas, as falhas, as omissões e as arbitrariedades constantes nos autos, facilitando assim ao juiz o seu parecer e voto. Os julgamentos são realizados sobre os casos concretos e, ao final, o tribunal poderá emitir um parecer mais geral sobre a situação da justiça no país, a atuação do judiciário e a presença do Estado em conflitos de terra. Foram realizadas até agora 2 sessões do Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio, cujos anais se encontram neste livro. O Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio pretende assumir um caráter permanente e realizar sessões periódicas, procurando abranger cada vez mais novos casos de assassinatos de trabalhadores rurais, agentes de pastoral e profissionais que atuam junto ao movimento popular no campo. Além disso, nos propomos a incentivar iniciativas de manifestações públicas no que se convencionou chamar de Tribunal da Terra, mobilizações de caráter político que também atuam como meio de denúncia da violência no campo, da inoperância do judiciário e da ação criminosa ou omissão das forças policiais e de outros órgãos do Estado. A estrutura do tribunal está organizada assim: convocação, Campanha Nacional da Reforma Agrária. Realização, apoio jurídico popular e entidades convidadas. Coordenação geral, Miguel Presberger. Secretaria-Geral, Daniel Resch. Auxiliar de Secretaria, Salvino José dos Santos Medeiros. Tesoureira, Nilza Costardi.